Brava gente brasileira. Recentemente surgiu aí, inicialmente pelas redes sociais, um novo movimento chamado Movimento Vida Além do Trabalho, Movimento VAT. Ele tem mostrado uma repercussão muito forte, impressionante, já chegou até na Câmara, enfim. Vai ser um movimento muito importante da luta de classes daqui para frente e que vai ter influência na dinâmica das esquerdas brasileiras daqui para frente. Na minha visão, esse é um movimento que o trabalhismo brasileiro não pode ignorar. Para quem ainda não me conhece, não conhece o canal, esse canal aqui é um canal trabalhista, socialista, e que é organizado, na prática, no PDT, e num núcleo de base do PDT chamado PR, um núcleo marxista do PDT. E na minha visão, o PDT, o trabalhismo brasileiro, não pode ficar de fora de um movimento como esse, ainda mais com a trajetória histórica que a gente carrega conosco. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. O movimento Vida Além do Trabalho, e eu vou chamar de VAT daqui para frente, o movimento VAT vem fazendo um trabalho de base sensacional pelo fim da escala 6x1 e pela redução da jornada de trabalho. Para entender a importância do movimento VAT, é importante entender que a redução da jornada de trabalho é uma reivindicação voltada tanto para o combate ao desemprego quanto para melhores condições de trabalho. O drama do desemprego no Brasil e da ampliação do exército industrial de reserva, que é resultado da própria dinâmica do capitalismo e das relações de classe, da estrutura fundiária, enfim, seja por suas raízes estruturais ou conjunturais, tem como consequência a diminuição do nível salarial dos trabalhadores, para além da precarização das condições de trabalho. Aliado a isso, a classe trabalhadora no Brasil é vítima, e aí eu vou usar Rui Mauro Marini para explicar, é vítima da superexploração do trabalho. Ela é explicada pelo Rui Mauro Marini como um mecanismo particular da América Latina, desenhado pelas burguesias dependentes latino-americanas, para reverter a sua perda de lucro na sua relação de dependência com o primeiro mundo. Então ela deve ser entendida como um mecanismo que as burguesias dependentes latino-americanas, que as burguesias da periferia capitalista, sócias locais das burguesias da centralidade do capitalismo, subordinadas a essas, utilizam para compensar suas perdas nas relações econômicas internacionais. No caso brasileiro, a escala 6x1, a desumana jornada de trabalho, são elementos centrais da consolidação da superexploração do trabalho. Aqui, a ampliação da superexploração do trabalho é um fator central. A superexploração é um mecanismo central de acumulação do capital na periferia do capitalismo e no Brasil, por consequência. Então, construir um debate de massas sobre melhores condições de trabalho, sobre desemprego, sobre melhores condições de vida, sobre mais e melhores postos de trabalho, sobre a saúde dos trabalhadores. É um tema intimamente ligado com o trabalhismo brasileiro. Porque no capitalismo, e aí esse é um ponto muito importante, e daqui para frente eu me inspiro no vídeo do camarada Jones Manuel, tá aparecendo aqui na tela, que ele faz um vídeo sensacional sobre o tema do movimento VAT e da saúde do povo trabalhador. Então, no capitalismo, a saúde ela não é observada na sua integralidade. Ela é observada da seguinte maneira: você está saudável caso você consiga produzir, caso você consiga trabalhar, caso esteja gerando mais valor para ser apropriada pelos capitalistas. Um contraponto a essa visão sobre a saúde do povo deve deixar de lado uma visão de que políticas de saúde, políticas públicas no campo da saúde são exclusivamente construir novos postos de saúde e melhorar, qualificar esses postos, contratar novos médicos, contratar mais profissionais da saúde e etc. Veja, tudo isso é muito importante, mas política pública de saúde precisa ter como centralidade a atenção à prevenção, evitar previamente, combater previamente o adoecimento. Então, políticas de saúde qualificadas são políticas que tragam melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, de alimentação, de descanso, de sono, de lazer, e por aí vai. Leonel Brizola, ao construir o CIEPS, junto com Darcy Ribeiro, traduziu de uma forma brilhante essa concepção. Boa alimentação para as crianças 3 vezes ao dia, exercício físico qualificado, cuidado médico e odontológico, sofisticação no intelecto cultural das crianças e muito mais. Quantas vidas foram salvas nesse processo?
E aí compare isso com, diante da escala 6x1, a média de 12 horas de trabalho por dia, sem contar com tempo de ida e volta, tempo de cuidado de família, de casa. A realidade é que existe uma impossibilidade prática de, por exemplo, praticar exercícios físicos regularmente, de dormir suficientemente, ou de se cuidar de uma maneira geral satisfatoriamente. Então, o movimento VAT, para além de ser central para pensar melhores condições de trabalho, é central para pensar uma maior qualidade de vida para a classe trabalhadora, com mais tempo para lazer, para família, para descanso e, portanto, uma vida plenamente saudável. E aí, repare, a causa da redução da jornada de trabalho foi uma causa esquecida pelo campo progressista no Brasil, pela esquerda, tal como o fim da escala 6x1. Ela foi ignorada pelas forças de esquerda. A gente está no 5º governo do PT e a última redução da jornada de trabalho que aconteceu no Brasil foi na Constituição de 1988. O movimento progressista brasileiro ficou para trás nesse tema em relação ao Equador, à Bolívia, à Venezuela, ao Chile e tantos outros países, só para citar os da América. Uma das causas centrais é a desmobilização e a despolitização permanente das forças de esquerda. Parte do sindicalismo, parte razoável do sindicalismo, dos movimentos sociais, do movimento estudantil, que eu faço parte, está calada diante da entrega do Estado brasileiro em nome de um apoio acrítico ao governo Lula. Na minha visão, a governabilidade deve ter como eixo central a mobilização popular, nacionalista e patriótica das massas em torno e em favor do interesse nacional, em torno de um projeto nacional socialista, e não em torno de uma militância comportada e sem pensamento crítico e sem criticar. E o movimento VAT, na minha visão, é um exemplo perfeito sobre como influenciar na correlação de forças. Um movimento que iniciou há pouco tempo sem nenhuma estrutura, sem nenhum apoio financeiro, conseguiu superar a bolha dos monopólios de mídia, conseguiu disputar a narrativa, conseguiu disputar o senso comum neoliberal, disputou a narrativa e criou um debate público em torno do tema das condições de trabalho, da jornada de trabalho e do fim da escala 6x1. E iniciou a construir uma convicção na sociedade brasileira em relação ao fim da escala 6x1. Enfim, diante dessa rendição completa, na minha visão, do governo Lula e da maioria do campo democrático popular aos interesses privados, contrários aos interesses dos trabalhadores, as forças trabalhistas, e aí fica um apelo, as forças trabalhistas vão aproveitar o crescimento do movimento VAT enquanto ferramenta com um gigantesco potencial de fortalecimento político-ideológico dos princípios da defesa de uma legislação trabalhista forte que proteja o elo mais fraco do capitalismo, os trabalhadores. A gente vai aproveitar o movimento VAT enquanto um motor pré-revolucionário, pelo seu potencial de organização dos trabalhadores e de disputa da narrativa, e a oportunidade de ser vanguarda nessa causa. É nesse contexto que a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, protocolou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, em conjunto com o movimento VAT, pelo fim da escala 6x1. Antes de qualquer coisa, eu parabenizo os deputados pedetistas Dorinaldo Malafaia, Duda Salabert e Marcos Tavares. Dorinaldo do Amapá, Duda de Minas Gerais e Marcos Tavares do Rio, por terem assinado a PEC pelo fim da escala 6x1. Nessa votação, nessa assinatura, inclusive, vocês honram os princípios que norteiam o nosso ideário político, da nossa legenda partidária. Mas esses são 3 de 18 deputados. Até o momento, mais de 70% dos deputados do PDT não assinaram a PEC. Para além de não enfrentarem um debate público e serem vanguarda nesse debate público sobre o tema, nem mesmo assinaram uma PEC. Me perdoem os pedetistas assistindo, mas isso é uma tragédia imensa, imensa, e de dar muita vergonha à trajetória histórica do trabalhismo brasileiro e aos seus sinceros militantes como eu. Para finalizar, eu não espero que nenhum deputado esteja vendo isso. Mas fica meu apelo, de qualquer maneira, para que assinem, é o mínimo que podem fazer. E meu segundo apelo, para que se algum dirigente partidário estiver vendo isso, alguém que tem alguma proximidade com algum deputado, não precisa ser do PDT, sabe, de outro partido, que pressionem deputados que ainda não votaram, que ainda não
assinaram a PEC. É essencial para o tempo que a gente está vivendo e fica meu apelo à corrente que eu sigo com todo o meu coração, que é o trabalhismo brasileiro. É isso, quero agradecer a todos. Muito obrigado por verem até aqui. Siga a Central do Trabalhismo nas redes sociais, estão todas na nossa descrição. Me sigam. A gente é um canal sobre trabalhismo, sobre marxismo, sobre socialismo brasileiro e a gente pretende construir um debate em torno da conjuntura brasileira, crítico à esquerda do governo Lula e da teoria marxista e trabalhista. Muito obrigado e até a próxima.